50% de tributação sobre produtos brasileiros. Conta pra gente em detalhes. Ele cumpriu o que já vinha prometendo e ele ainda anunciou que se o Brasil tiver alguma taxa de retaliação, esse valor vai ser adicionado aos 50% que ele já anunciou. Foi uma carta direcionada ao presidente do Brasil, né, ao presidente Lula, com um forte teor político, né, e muito dura também. É uma carta com um teor bem punitivo, Ananias. Ele menciona o Jair Bolsonaro, critica o tratamento dado a ele no Brasil e questiona as decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas às Big Techs. Naquele episódio das multas aplicadas, ele diz que existiu um ataque à liberdade de expressão das grandes empresas de redes sociais americanas. Eu separei um trechinho, eu queria que a gente colocasse esse trechinho que eu preparei. A carta de Donald Trump, onde ele anuncia a tributação de 50% sobre os produtos brasileiros e cita, inclusive, o cenário político local, abre aspas, devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todo e qualquer produto brasileiro enviado para os Estados Unidos. Além disso, tivemos anos para discutir nossa relação comercial com o Brasil e concluímos que devemos nos afastar da relação comercial de longa data e muito injusta, gerada pelas políticas tarifárias e não tarifárias e pelas barreiras comerciais do Brasil. Nosso relacionamento tem estado, infelizmente, longe de ser recíproco. Essa fala dele, nesse trecho que eu coloquei, primeiro ele diz que houve um ataque às eleições livres, mas ele não prova as coisas que ele está dizendo aí, fala sem provas. E aumenta a tensão diplomática de dois países que sempre foram aliados. Nós temos relações comerciais sólidas com os Estados Unidos de 200 anos, uma relação histórica de mais de 200 anos. Do total de exportações, ele fala também da reciprocidade, né, que está sendo injusto para os Estados Unidos. Mas pegando os números, eu separei aqui alguns números, as exportações realizadas pelo Brasil em 2024 foram 12% destinadas aos Estados Unidos. Mas o caminho inverso, as importações de produtos americanos foram 15,5%. Nesse mesmo ano. Ou seja, esse argumento dele de que está sendo injusto para os Estados Unidos, ele não se sustenta. Não existe um déficit. Na verdade, os Estados Unidos eles estão em superávit. Eles estão vendendo para o Brasil mais do que comprando. E falando dos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, em especial o aço e o ferro, já tinham sido taxados em 25%. A gente também exporta para eles café não torrado e aeronaves e partes de aeronaves. Fica agora esse desafio para o governo brasileiro, não ir diretamente para o confronto, tentar as vias diplomáticas. Essa a medida que tem sido tomada até agora, né? Sobre essa medida, o Alessio tem informação, já tem reação do governo brasileiro, Alessio. É isso, Nunes. O presidente Lula acaba de soltar uma nota nas redes sociais falando sobre a declaração do presidente Donald Trump. Ele fala que o processo judicial sobre aqueles que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil só diz respeito, portanto, à justiça brasileira, não tem nenhum tipo de ingerência ou ameaça que vai ser aceita pelo governo brasileiro. Sobre as plataformas digitais, ele fala que o Brasil, a sociedade não aceita conteúdos de ódio, racismo, pornografia, golpes, fraudes, que a liberdade de expressão não pode ser confundida com agressão ou práticas violentas. Outra declaração também, ele fala sobre a relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos. O presidente Donald Trump falou sobre um déficit que havia do Brasil, e ele disse que é falsa essa informação. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam que há, na verdade, um superávit do Brasil com os Estados Unidos na ordem de 410 bilhões de dólares nos últimos 15 anos. E finaliza dizendo que qualquer medida de elevação de tarifa de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de forma recíproca, com a soberania e o respeito da defesa do povo brasileiro. Então vai ter reciprocidade, o Brasil também vai taxar
os produtos americanos. Reforçando aqui os números trazidos pela Aline, são 12% das exportações brasileiras que vão para os Estados Unidos. Dos 100% que o Brasil exporta, 12% vai para os Estados Unidos. 40 bilhões de dólares em 2024. Essa tarifa de 50% do presidente Trump põe em risco, sim, essas exportações. Tem um impacto de pouco mais de 2% no PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil. É um impacto pequeno, mas as empresas brasileiras fazem essa exportação, vão sentir na pele. A gente fala do